Fala galera do YouTube, Facebook e Twitter. Aqui quem fala é o Nilo e sejam todos bem-vindos ao Nerdsikzé. Bom, agora começando mais um Heroes Week, e esse de número 15. Cara, e vamos aí falar, né, porque vocês estão sabendo, né, que por todas as séries voltaram de hiato, então agora estamos aí comentando 5 séries desse Heroes Week, e vamos começar falando de Gotham, 16º episódio da terceira temporada, episódio intitulado These Delicate and Dark Obsessions. Uma tradução literal seria essas obsessões delicadas e obscuras, mais ou menos isso. O episódio começa, né, com uma reunião lá na Costa das Corujas, né? A líder da Costa das Corujas falando, né, com os outros membros, inclusive o tio Frank lá, o tio do Gordon, está lá fazendo também na reunião. Eles estão lá dizendo, né, que a Costa está criando uma arma, que essa arma vai ser libertada em Gotham para limpar a cidade, né? Interessante que a gente vê ali, né, no meio ali, uma maquete de Gotham em 3D, cara, maneiro, cara, responsa. Eu achei a tecnologia muito avançada, né, pelo tempo ali, pô. Os caras têm celular por Star Trek, ainda usa desse, então ali deve ser o quê? 2003, 2004, deve ser por ali mais ou menos, o ano que se passa Gotham, não sei, né. Mas aí, pô, aparece, por exemplo, uma tecnologia dessa de maquete em 3D, pô, foda, achei maneiro. O Bruce, ele acorda lá, né, naquele local lá onde ele acordou da outra vez, no final do episódio anterior, né, que nós vimos lá que parece que o vai montar, eles estavam tipo na cela. Ele acordou, pô, aí ele fala com o cara, né, o cara lá fala, eu não conheço esse ator, cara. Eu não vou lembrar se dizer exatamente qual é o mas é um ator conhecido. E ele, né, aparentemente, cara, para quem conhece as histórias do Batman, né, eu acredito que esse seja o Ra's al Ghul. Não sei, talvez, mas será que ele vai ser o que um professor ali com o Bruce, pô, parece? Então aí ele diz pro Bruce que o Bruce precisa comer, né, precisa recuperar as forças, e ele pede a ajuda do Bruce, né, fala assim, nós precisamos da sua ajuda para o que está por vir aí em Gotham. Aí, né, ele disse que o Bruce que Gotham precisa de um protetor, né? Será que o Bruce seria esse protetor? Porque assim que foi a formação do Batman, cara, porra, eu tô achando isso muito interessante, cara, porra, muito maneiro. Ainda mais porque eu acho que ali ele deve ter papo de uns 17 anos mais ou menos, eu acho, o Bruce nessa época. E, pô, quer dizer, né, começar já ali, pô, né, o treinamento para chegar no Batman, eu acho mais ou menos que no Batman ano 1 foi quando começou tudo, né? Um reboot que teve aí, né, parece. Eu acho que é do Frank Miller, parece, Batman ano 1. Frank Miller? O Alan Moore? Agora me pegou. Mas, porra, ele começa ali, eu acho que o Bruce tinha 21 anos quando ele começou, quando ele botou a roupa do Batman, né? Então, pô, de 17 pra 21 falta pouco, né, cara? No instantinho já viu o Batman ainda assim. Imagina, cara, isso. Que doideira, mano. Isso é foda. O Gordon está lá investigando por a morte do pai dele, né, porque o tio do Gordon disse que a morte do pai dele foi encomendada pela Costa das Corujas, né, e o Gordon começa a investigar isso, né. Vemos lá com o Pinguim, e ele está sendo cuidado pela Era Venenosa, a Poison Ivy, que na série é Amy Pepper, o nome dela, né, e ela tá cuidando ali por ele, ela fala pra ele que foi as plantas que o salvaram, né, e tal, que quando saiu ela tirou ele do rio e tal, e ela usou as plantas e tal. Aí ele diz que ele tem que voltar pra Gotham, ele pede a ela pra poder mandar esse capanga vir até ele, né? Quer montar um exército pra poder chegar e, pô, voltar a ser o que ele é. Por exemplo, eu sempre peço desculpa a vocês aí com o som, porque realmente, cara, eu não tenho um bom local pra gravar, então o som sempre vaza muito. Eu peço muito desculpa a vocês aí, entendeu? Aí o Gordon, né, ele se encontra com o tio dele lá no cemitério, né, cara? Ele tava no pai dele e tudo. Aí, pô, o Gordon diz pro tio dele, se eu acreditar em você, o que você quer? O que você quer em troca? Aí, pô, ele diz, né, da arma que
a Corta Cruz vai receber ali em Gotham e tal, a gente só não sabe quando, mas que ela vai receber em tal lugar e faz porque arrumar um jeito de neutralizar, né, essa arma. O cara realmente, cara, eu fico assim, pô, será que o cara tá falando a verdade? Porque eu vejo ele lá no meio da Corta dos Corujas e tal, agora, pô, chega pro James Gordon aí fica dizendo que quer fazer por será que não sei o que, porra, cara, pô, muito estranho mesmo, nem come com esse maluco. Pô, parabéns pro ator aí, porque tá me deixando intrigado. Então quando o Gordon tá saindo, pô, se dirigindo pra saída do cemitério, por aí ele encontra ali, ela também tá lá no cemitério, tá visitando todo mundo morto, né? Aí pô, eles têm uma conversa meio áspera, né, tal. Ali ainda tá ressentida, né, tal, porque ela não entende, né? Não é possível que ela não entenda. Ela é uma doutora, pô, se não estoura, podemos entender assim, é que realmente ela tá magoada. Ainda mais, sei lá, ainda tem um lance entre ela e o James Gordon. Ainda tem. Lá no cemitério mesmo, o Gordon recebe uma ligação do Bullock, né, dizendo que quem pagou um advogado para soltar o cara que atropelou o pai dele foi o Carvalho Falcone. O James Gordon já vou lá chegar, vou tentar investigar essa parada aí, vou tirar essa parada ali. Aí não vê um capitão chega do menino, tal de Gabe, né, chega lá, tal, e, né, pô, você tá vivo, que não sei o que, vamos trabalhar. Aí a Era venenosa já chega e fala pra ele, pô, você confia nele, cara, não, o cara ele é real, pô, ele faz tudo que eu mando e tal, não sei o que. Só que, pô, cara, era verdade mesmo, o cara era, porra, vira casaca, mano, pô, chegou e nocauteou o pinguim, né? Pô, tem que ficar ligado, cara, porra, o mundo da bandidagem ali de Gotham, compadre, tudo um comendo o outro, compadre, não tem essa não pode dar mole. Agora não vai, né, e confronta o Falcone, né, cara, chega lá e quer saber por que ele pagou o advogado pra poder soltar um cara que atropelou o pai dele, matou o pai dele. Aí, pô, o cara, ele diz que quem foi que pediu foi o tio dele, cara. Aí, pô, como ficou a cabeça do Gordon, o próprio tio, porra, matou o pai. Mandou matar o pai, caralho, porra, ele vai, né, pô, já, pô, não espera o tio, quando o tio aparece assim, pô, ele já com a arma na cabeça dele, pô, diz aí, verdade aí, pô. O Falcone disse pra você que, pô, que mandou e tal, né, sim. A mão da coruja, eu tive que fazer isso. Tá? Mas você tem que prometer, James, que você vai ter que terminar o que seu pai começou. Você tem que tentar para dentro da coruja para a gente destruir essa parada de dentro. Entendeu? E só por gente lá dentro que a gente vai conseguir fazer isso, terminar o que seu pai começou. Pode pôr na dúvida, cara, essa porra dessa coruja é foda mesmo, cara. Comanda tudo. Parece até um lance meio Illuminati, né, cara? Porra. Essas paradas de teoria da conspiração, se for assim, né? Mas não faz sentido, né, cara? Os maiores poderes ali de Gotham, né? Tipo, administrar a cidade, tomar conta da cidade, fazer como é que é? Tipo, controlar os rumos que a cidade, para onde a cidade vai, né? Pô, com certeza isso faz o maior sentido. Muito maneiro na série. Principalmente nessa série de Gotham, né? Acho que é sobre o universo do Batman, pô, muito foda. O Gabe, né, aquele capanga lá, pô, diz que vai leiloar o pinguim para quem quiser dar mais, né, para poder ter a chance de matá-lo. Porque tem muita gente em Gotham querendo matar ele. E aí, quando nós vemos a Era Venenosa, na espreita assim, dando uma conferida, só que aí, porra, o maluco vai e pega ela, um dos capanga lá, pega ela. Cara, ainda, pô, eu achei maneiro esse lance do Gordon com o Bullock, né, cara? Porque apesar de o Bullock ele não é aquele policial perfeito, né? Mas, pô, ele faz ali uma boa dupla com o Gordon, eu acho maneiro. Tanto que o Gordon chega e conta tudo pra ele, né? Porque aconteceu aí sobre esse negócio lá da morte do pai dele e tal, sobre esse negócio do movimento da Corta das Corujas e tal, aí, pô, vai ser a questão da arma que vai chegar nas docas lá, então eles têm que lá pra interceptar. Aí o Bullock ainda fala pra ele, pô, cara, o que você decidir, compadre, eu tô dentro, tô contigo. Aí, pô, ele fala assim, porque deve ter uma pessoa certa, porque tem que ser muito, né, porque ninguém pode saber do movimento da delegacia de Gotham dessa parada. Então ele fala assim, não, já tem a pessoa certa para poder usar essa parada aí, o que eles vão usar? A Bárbara King. E por acaso, eu não sei se isso é coincidência ou se realmente tem alguma coisa a ver, ela está atendendo agora como Bárbara King.
não sei se realmente vai ser ela que vai interpretar a Arlequina aí na série, cara. Mas tá começando os indícios aí, provavelmente, né? Vamos ver. O Bruce, né, com ele dá uma despertada assim, aí por ver lá que a porta tá aberta. Aí ele falou assim, pô, vou tentar fugir. Porra, fugiu, só que ele tá dentro do labirinto, cara, sei lá. Ele sempre sai no mesmo lugar, pô, né? Provavelmente isso aí é da barbate mesmo, cara. Provavelmente. Aí o cara aparece e fala pra ele que ele, pô, né, tem que sentar ali, pô, tá, vamos começar. E, cara, ele puxa umas agulhas, pô, então, aí o funcionário diz, pô, você vai fazer o quê, pô, terapia de cultura comigo? Aí ele, pode ser, aí, pô, aí chegou, puxa a agulha assim, pô, vê o que tá escrito ali no símbolo, aí eu posto o símbolo, assim, isso aqui, pá, puxa, ele encosta a agulha na testa do Bruce, aí, pô, o olho dele fica branco, né, pai, ele tem uma viagem do foda, ele vai parar, é uma viagem da memória dele, ele vai parar lá no beco, onde os pais dele foram mortos, né, cara, no exato momento. A gente vê até, tem a chance de ver, né, como que esse moleque, porra, cara, envelheceu, cara. No primeiro episódio lá, porque ele novinho lá, porra, e tal, aí você vê, né, os pais, e você vê ele agora, porra, cara, foda, mano, foda mesmo, cara, muito maneiro. Aí então chegou o Bárbara, né, interrogando um cara lá nas docas, ela pra saber o que foi que ele recebeu lá, que recebeu. Aí o cara fala, pô, eu não sei o que ela tá já torturando ele, né? Aí, porra, ele vai e acaba falando, que aí mostra que é a caixa, né? Que a caixa que chegou. Aí essa caixa tem um carimbo lá de Indian Hill. Então, porra, provavelmente é alguma coisa ali, alguma daquelas experiências lá do Indian Hill lá, que, pô, né, é essa tal dessa arma aí. O que será? Será que é o bem? Pô, a gente espera pra ver, cara. Esse que é foda. Nesse exato momento que ela tá lá investigando, né? Pô, ela tá lá interrogando o cara e tal. Aí aparece o Cato, aquele cara. Eu chamo de Cato, né? Eu sei que não é, pô. Mas o cara foi com aquela mascarilha verde, que é o capanga lá da Costa das Corujas, né? E, porra, ele chega, o maluco, ele mata geral, irmão. Porra, o cara, porra, sinistrão mesmo, espadada legal e tal. Aí a Bárbara e a Tabitha, né, elas fogem, né? Elas estavam ali junto, elas conseguem fugir. Pô, mas foi foda, não. Quase que só os peitam ali, eles também, pô, dançavam, com certeza. Então, lá do pinguim lá, pô, tá lá preso, né, ele e a Era Venenosa, né, aí, pô, os capangas estão, pô, tirando foto, né, tirando foto dele pra um leilão, pra poder todo mundo ver que ele tá bem em condições de cor, né, pra poder ser morto. Olha só, foda. Aí depois dão uma pausa lá pro canole, vamos comer um canole aqui e tal, daquele lugar lá, não sei que é onde fala, o lugar famoso lá que eles conhecem, não, então vamos comer, pausa para o canole. Aí estão lá os capangas, né, o capanhão vai vir caminhando e tal, pá, então... Daqui a pouco, porra, a Era Venenosa, porra, chegou o pinguim, ele fala pra ela, pra poder ela usar o perfume no cara, nos capangas, porque ela passou um perfume naquela vez que faz controlar as pessoas, né? A Era Venenosa tem essas paradas, né, cara? Os feromônios, pô. Aí ela chega, pô, chama o capanga e fala assim, pô, tem que falar um negócio contigo aqui e tal, para, não sei o que. Ela enrola ele lá. Aí quando ele chega perto assim, ele sente o cheiro do perfume, pô, o cara, você vai fazer tudo que eu te mandar assim. Então, por mata todos eles aí, o cara vai matar geral, cara, tá? Só sobra o Gabe, né? Mas aí depois o cara vai ainda se mata e tal, mas antes solta a Serena e o pinguim e tal, solta a Era Venenosa e o pinguim, e depois ele se mata ainda e tal, só sobra o Gabe, cara, pô, foda, cena sinistrona. Então na Corte das Corujas, o tio do Gorgon, né, pô, recebe ordem pra matar o Gorgon, já que ele não vai se unir à Corte da Coruja, né? Aí, pô, então, quando ele recebe a ordem pra matá-lo, foi errado, cara, vai ter que... O que vai fazer agora? Agora a gente vai ver se realmente o que esse cara tá tramando. Se ele vai jogo duplo ou se for entrar falar uma verdade pro Gordon mesmo. O Pinguim usa o perfume da Era Venenosa, né? Do Gabe, pra saber se ele é leal mesmo e tal. Cara, aí ele diz que não. Não, que só for fazer as coisas pelo Pinguim, porque tinha medo dele e tal, e todo mundo vê ele como uma aberração, que não sei o que e tal. Uma aberração? Aí o Pinguim se não tá bem, cara. Ele pega uma parada de fazer, tipo, uma ferramenta que ela tem 3 garras assim, ou 4 garras assim, pra fazer negócio de jardinagem. Ele pega aquilo ali, cara, e tá estraçalho o cara, maluco, pô. E bota lá os corpos todos dos caras assim, como uma dupla para as plantas da Era Venenosa. Pô, é muito maneiro, cara. Isso tá foda, cara. Tá foda mesmo você ver isso na série, pô. É muita resposta.
Daí tem um encontro lá entre o tio do Gordon e o Gordon, né? Os dois armados e tal, pô, o Gordon e tal, eu falei, não é, mas, pô, tipo, eu não queria te matasse. Mas a gente pode, daqui a um tempo, você vai receber um telefonema ali por a Caitlyn, uma mulher chamada Caitlyn e tal, e ela vai dizer, eu tenho que dizer pra ela que se eu matei você ou não, se eu fiz o serviço. Se você atender, é a sua chance para poder você chegar e entrar lá e terminar por isso. Aí ele vai dar um tiro na cabeça e se mata, o tio do Gordon, então quer dizer que ela tá falando a verdade mesmo. Aí, pô, o Bruce tem mais uma viagem dessa das agulhas aí, cara, porra, e vai até o, porra, né, essa viagem parece que é mais intensa, né, cara, porra, parece que ele sente até mesmo, tanto que, pô, quando ele retorna, ele parece machucado e tal. Aí o cara lá diz pra ele, esse cara que tá lá, pô, treinando, ele diz pra ele tem que se desprender desse negócio aí do passado, prende ele. Mas isso aí o quê? É a essência do Batman, né, cara? Pô, o Batman sem esse trauma aí, pô, não é nada, pô, entendeu? Não existe Batman. Então, quer dizer, ele diz que para poder você tem que se desprender disso e tal, para ele se tornar um protetor de Gotham. Cara, agora essa palavra foi realmente ficou na minha cabeça. Será que a Corte das Corujas ali tá junto com essa parada? Ela que vai ser responsável pela criação do Batman? Será? A Era Venenosa de Chupinina, já que ele quer montar um exército, ele pode montar um exército com aquelas aberrações lá de onde ele viu. Ela sabe onde tem um cara que fugiu, né? Aquela porrada lá, eu acho que foi no final da segunda temporada, se não me engano, né? Aí então, quer dizer, ela sabe de um cara lá, então pode montar um exército a partir desses monstros aí, essas pessoas que têm as habilidades. Então isso aí vai ser interessante. Será que vai encontrar com a Fishmoon de novo? O Gordon recebe lá a ligação da Corte das Corujas, né? E diz, né, que ele matou o tio dele. E essa já é a hora de eles se encontrar. Ou seja, provavelmente no próximo episódio vamos ver aí o Gordon, né, se infiltrando aí nessa Corte das Corujas para poder, acho, talvez, ou desmantelá-la, ou então poder ter uma ideia real do que realmente essa Corte das Corujas significa, né, cara? Então no próximo episódio, né, a gente vai ter que conferir isso. Bom, galera, isso aí foi tudo que rolou no 16º episódio da terceira temporada de Gotham. Você acompanhou, assistiu? Pô, cara, eu fiquei empolgadaço. E você? Comenta aí. Diz aí o que você achou, que você mais gostou aí no episódio. Qual foram os momentos que deixaram por mais adrenalina, como eu tive vários. Então você diz aí. Lembra se você não gostou, cara, mas o importante é a gente continuar esse vídeo nos comentários trocando essa ideia. E agora vamos falar da segunda série da semana, que é Supergirl. 19º episódio da segunda temporada, episódio intitulado Alex. E realmente o episódio é praticamente todo centrado ali, né, envolvendo todos, mas o episódio, a trama central envolve a Alex. O episódio começa, né, com a Supergirl salvando os reféns de um banco, né. Só que, porra, né, a Meg, que é policial, né, e tal, namorada da irmã dela, da Alex, e, pô, fica bem chateada com isso, né. Então no jantar até ela discute e tal, e diz lá porque a Supergirl, não sei o que, pra quem precisa da polícia, se a Supergirl salva o dia e tal, não sei o que, aí ela fala, mas pô, desperdiçou não sei quantas horas de trabalho árduo, pô, de negociação e tudo, pra ela chegar lá e, pô, fazer um buraco lá no banco lá, não sei o que, pô, com um buraco lá, pô, no teto, na hora que ela pega os bandidos, porra, aí parece que deslocou aquela vícula de não sei o que, o cara tá processando e tal, não sei, porra, não, quer dizer, tem realmente sentido esse lance aí da Meg com a Supergirl. Eu quero dizer assim, o meu problema é com a Supergirl, não é com você não, cara. Entendeu? Pô, o cara tá ok. Porra, mas é sinistro, cara, porra, realmente é foda. Se você parar pra analisar essa situação mesmo, compadre, pô, é complicado, né não? A Leia, né, que é a mãe do Manel, tá ali, pô, disfarçadinha ali, né, faz uma proposta pra Lena Luthor. Que elas querem trabalhar junto para poder criar um reconfigurador de matéria. Porra, aí tem coisa, maluco. Não deve ser assim só à toa, não. Porra. O cara recebe uma ligação, né? Misteriosa, o cara dizendo. O cara ainda chama ela de Supergirl, porque ele sabe, né, que a cara é Supergirl. Aí ele dizendo que sequestrou a Alex e que a Supergirl vai ter que fazer um servicinho pra ele.
vai ter que libertar um prisioneiro por uma prisão de segurança máxima aí, ou senão ele mata a Alex. Então o cara, porra, além de sequestrar a irmã, né, o cara ainda sabe que a cara é Supergirl, quer dizer, a entidade secreta dela ali tá em risco, porra, é foda. No dia né, todos lá ficam se mobilizando pra tentar encontrar a Alex, né, mas aí, pô, ela tem um rastreador, né, mas o dela não tá funcionando, o rastreador orgânico lá não tá funcionando, tá, e porra, né, o pessoal fica tentando outros meios pra poder tentar encontrá-la. Mano, o foda é isso, cara, que porra, né, o engraçado é isso, né, o Superman, né, cara, porra, ele, né, escutava a voz de luz, porra, um sussurro até, porra, distância, porra, tal, foi um instantinho, porra, né, sempre que tava lá pra poder salvar a luz. Por que o Superman, de repente, não fez isso, né? Ficou tentando escutar lá, porra, onde que a irmã tava pra poder, pô, chegar e salvar a irmã, não sei, né, não sei, vai ver também ela não tinha explorado esse dom ainda. Mas é interessante, eu gosto de ver ainda mais esse episódio da Supergirl, porque tanto o anterior como esse agora são episódios que são da série mesmo, sabe? Tipo, ela não adaptou nenhuma história do Superman pra série. É os episódios dela mesmo, entendeu? Pô, da Supergirl mesmo, histórias dela. Pô. Então, pô, eu achei muito interessante esse episódio. A Lena Luthor e a Rhea, né? Estão lá, pô, Rhea. Estão lá jantando e, pô, né, conversa vai, conversa vem, pô, a Lena fala um pouco dela, pô, a Rhea também fala um pouco dela também, mas ainda contando a versão dela, né, no caso do que por filho e tal, aí conheci uma mulher que, pô, ela tava perdendo o filho por coisa, aí o marido dela morreu, não sei o que, parará, mas ela não falou que ela matou o marido, né. Aí, né, pô, mas só que ela acaba ganhando a confiança da Lena, então a Lena decide que vai pensar direitinho e tal, podemos trabalharem junto, né. Ela realmente aí criar isso aí, porque tudo que esse negócio que ela tá querendo criar, porra, é uma coisa revolucionária, né? Vem de. Assim, tipo, você pode fazer o teletransporte, no caso. Supergirl, não, Supergirl não. A Cara Danvers, a Meg e o John Jones, né, eles vão até lá a prisão, né, pra poder ver se tem alguma ligação desse prisioneiro com esse sequestrador. Tem que ter uma pista pra poder tentar encontrar a Alex, né? Aí eu chego lá, quando a gente vê o prisioneiro, pô, eu nem peguei, cara, direito o nome do prisioneiro. Eles falam o nome do prisioneiro lá no episódio, mas também nem peguei. Eu fiquei impressionado porque eu vi que ele era o cara que fez o avô do Peter Quill no Guardião da Galáxia. Ele apareceu no primeiro, no segundo, acho que não apareceu não. Não. No segundo não apareceu não. Ele apareceu no primeiro mesmo. O avô dele. Aí pô, eu falei assim, pô, cara, pô, o avô do Peter Quill. Eu falei, pô, maneiro. Pô, tem que não tem nada a ver, né, por descer com Marvel, mas eu, porra, não liguei isso. Então, né, começam as investigações deles ali, né, por médio sem sucesso, né, por assim, com o cara e tal, porque realmente o cara não sabe do que se trata, né, quem é sequestrador, não sabe, porque o John Jones lê a mente dele e nem vê que ele tá falando a verdade, então, pô, eu posso não vai dar frente eu fazer nada aqui não. A cara até por se descontrola lá, dá um soco na mesa, porra, afunda a mesa de metal, né, o cara já fica assim, pô, quer dizer, deu mole. Lá na cadeia, pô, aí a cara recebe uma ligação do mundo, né? Ele disse que estava investigando lá as paradas lá e tal, ele acabou descobrindo que esse prisioneiro lá, pô, tem um filho. Aí, pô, pelo nome do filho, o rapaz descobre quem era o cara. Aí, pô, o cara, pô, era amigo de infância, pô, assim, amigo não. Se conheceu, pô, quando eram novos, né? No colégio e tudo, pô. E era foda, cara, porra, né? Porque é uma história, porra, né, que você vê que tem fundamento, né, cara, porra, tem respaldo ali. A Supergirl, ela encontra esse cara. Aí, pô, né, tem aquela confirmação, né, que era o fulano de tal, ela falou assim, fala o nome dele lá, pô, não sei o que, pô, você é legal, não sei o que e tal. Aí ele diz que, pô, ele soube da Supergirl, pô, naquela época mesmo, aquilo nunca saiu da cabeça dele. Ela viu a cara, pô, salvando um bebezinho lá, pô, num carro lá que explodiu e tudo, pô, ela não sofreu nenhuma lesão e tal, pá. Aí, pô, o cara, pô, não saiu da cabeça dele, né? E o cara também tem problemas, né, cara, assim, problemas familiares, pô, a mãe dele, porra, esculachava ele pra caralho e tal, e ele, pô, era muito, muito abusado, né, dentro de casa. E, pô, o pai, pô, com o pai preso, né, ele não sabia que era o pai, depois que ele soube que era o pai, pô, o pai também, pô, aí cuidou dele, por isso que ele tava querendo trazer o pai de volta, né. Mas o engraçado é isso, que, pô, o John Jones não conseguiu ler a mente dele não, porra, eu não entendi o porquê.
A Meg tem uma ideia de usar o pai do cara, né? Pra poder tentar descobrir, tirar do sequestrador aonde que a Alex está. Aí o que acontece? Ela vai lá com o John Jones disfarçado do pai do cara. Pô, e, pô, parece que o cara, porra, cara, já tava esperando por isso, né, cara? Que ele, pô, não cai na ideia não. Aí, porra, né, só que eles ficam naquela de, né, foi tempo perdido, porque o cara malandro, tá? Sempre um passo à frente. A Lena, né, pô, descobre que a Rhea, porra, é alienígena, né? Então ela diz, pô, então, se ela quer construir uma parada dessa assim, pô, estranho e tal, e dois elementos que ela precisa para poder completar não existe nem na Terra, aí quer dizer, ela ficou assim, não, então se recusa para trabalhar com ela, né, por tal. De jeito nenhum ela pode, ela não vai fazer isso, né. O Aleno realmente parece que ela é uma boa pessoa, sim, pô. Eu acho isso maneiro, eu acho isso bacana mesmo. Então agora que ela não vira casaca depois, né, pô, depois da lá pra ela vira casaca e vira inimiga da Supergirl, porra. Lá onde a Alex está presa, né, pô, ela dá uma desmagagem lá e tal, pá. Aí ela consegue, com o cartão de crédito, ela corta a parada lá e tira o rastreador biológico dela, né, tal, e pô, conecta ele por a câmera da cela onde ela estava, e consegue lá, por tal, fazer ligar o sinal, né. Aí pô, o Win consegue rastrear e tal. Aí se pegou, ela vai direto pra lá, mas cara, isso parece ser uma armadilha, mano. Eu acho que vai acontecer alguma merda aí. E pior que não era uma armadilha mesmo, cara, pô, a Alex não estava onde o Supergirl foi. E pra piorar a situação, né, pô, diminuiu o tempo, né, que começou a encher de água a cela onde ela estava, pô, uma cela lá, pô, vidro lá, acho que era a vida prova de base, pô. Aí começou a encher de água, pô, e né, ela só tinha pouco tempo, né, pra poder ficar, senão ela ia morrer afogada. A Cara e a Meg, né, pô, tem uma discussão lá, pô, de quem tem mais a perder, né, e tal. Aí a Cara fala os motivos dela, pô, e também a Meg fala os motivos dela, né, e tal. E pô, realmente você entende ali, pô, a emoção das duas, você consegue entender. Pô, muito maneiro, achei uma cena bacana também. A Leia aparece de novo lá no escritório da Lena, né, aí diz que pô, foi um mau julgamento dela, que ela fez a respeito da Lena, por isso que ela ficou... se disfarçou, né, nos disse que era alienígena e tal. Aí pede uma chance, né, porque esse negócio que elas vão fazer vai trazer o bem para todo mundo, mas cara, isso não é, com certeza não é. Isso aí é alguma parada para poder acabar ali com a Supergirl, cara. Com certeza, pô, né? A Rhea não ficou ainda satisfeita ainda porque o Monel quis ficar na Terra. Não tá com essa parada, ela matou o marido, porra! Então como é que ela vai deixar isso mole? Vai ter alguma coisa sinistra aí por trás, pode ter certeza. Pô, a Supergirl se lamenta lá pro John, né, pro John Jones, aí dizendo pra ela que realmente a Meg estava certa, que ela foi muito precipitada, né, ela tinha que investigar as paradas todas, agora por causa dela, pô, a Alex tem menos tempo ainda, porque ela não consegue localizar a Alex. Aí a Meg, por né, tal, fica naquele desespero, né, e tal, e ela, pô, vai chegar e vai fazer. Ela vai até a prisão poder eliminar o prisioneiro. Pô, maluco, mas aí, fora, tudo bem que ela é policial e tal, mas pra entrar numa prisão de segurança máxima, assim, do jeito como ela entrou e tal, e resgatar um prisioneiro, eu achei isso, pô, né, meio assim, inverídico, né, mas, pô, vale, fala sério, vale sim, tá muito maneiro o episódio. O que é interessante é isso, né, que quando a Meg tá quase fugindo com o prisioneiro, aí chega a Supergirl na hora, pô. Aí eu pensei assim, eu falei, pô, fudeu, agora a Supergirl vai bolachar a Meg ali, agora e pô, vai botar o cara novo na cadeia. Mas aí não foi isso, né, cara? Ela fez aquele discurso de herói, porra. Coisa que o Superman faz isso aí, porra, já fez isso várias vezes. Ela faz um discurso ali e tal, aí pô, mostra pro cara que, pô, tem que realmente se fazer o bem, que não sei o que, parará, que, pô, o filho dele, pô, se ele deixar o filho dele, pô, vai acabar tendo uma amostra na consciência e tal, não sei o que, isso vai ser ruim pra ele, não sei o que, você já fez várias coisas ruins na vida. Então você sabe que, pô, isso você vai deixar o seu filho fazer isso, mas a única coisa boa que você fez é ser pai, ser um bom pai pro seu filho, pro seu filho, você quer lá, pá. Umas coisas assim, você acabou convencendo o cara a dizer onde a Alex poderia estar, que era o local lá da casa que o cara tava, né. E aí a Supergirl já vai direto pra lá e tal, no instantinho ela consegue, porque ela já tava no último segundo, né, com a Alex chega, pô, ela tá tentando respirar pela gradezinha, assim, o negócio da cela, né, tal, ela não conseguiu, e afundou.
Porra, falei, caralho, mano, porra, foda. Aí foi nesse exato momento que a Supergirl chegou lá e, puf, foi dando um empurradão no vidro, né? O vidro partiu, aí eu consegui salvar a Alex, porra, foi maneiro. Né, isso tudo só serviu mais pra consolidar mais a relação da Meg e da Alex, e também, pô, da Meg com a Supergirl também. E, né, no geral, ele ficou por uma coisa bacana mesmo, né? Porque todo mundo passou por um perrengue ali danado, né? Afinal de contas, era uma pessoa que estava em risco ali, pô, pessoa da equipe dele, né, cara? Pô, foi foda isso foi maneiro. O interessante também é que, pô, o cara lá, o sequestrador lá, pô, vai preso, né, e tal. Aí o John apaga a memória dele pra poder ele não saber quem é Supergirl, quem é nada e tal. E vai ficar lá, né? A hora que você vai, pô, der um porradão na cara dele, pô, mas faz com que ele lembre disso, tá? Não é maneiro, cara, é resposta. E o episódio termina com a Lena, né, por resolvendo trabalhar realmente com a Leia. Ou seja, isso aí vai dar plano pra mais, né, cara? Os próximos episódios aí promete. Mas aí, galera, esse foi tudo que rolou no 19º episódio da segunda temporada de Supergirl. Vocês assistiram? Se empolgaram como eu também? Comente, cara. Deixa nos comentários dizendo o que você mais gostou do episódio. Ou até o que você não gostou, cara. Porque o importante, como eu sempre digo, é a gente continuar esse vídeo nos comentários, trocando essa ideia.